Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que está acordando agora. Nesse novo dia, eu desejo para você que tudo venha correr bem, que os teus projetos possam se realizar, se a promessa de Deus na tua vida que venha acontecer o mais rápido possível. Shalom. Shalom. Nós estamos no ar com o programa Nossa Terra, levando até você a potente, soberana palavra de Deus. E aqui vai nossos abraços para a dona de casa. Alô, toda dona de casa que levantou cedo para cuidar do seu bebê, para levar para a escola. A dona de casa levanta cedo para fazer aquele café gostoso, né? Pessoal aí da roça, da fazenda, da chácara, do sítio, levanta cedo, faz aquele fogozinho no fogão de lenha e ali faz aquele café coa e junto com alguns petiscos, bolo, alguma coisa, aí vão degustar de manhã cedo, né? O café da manhã cedo, né? Isso é muito bom na roça. Para quem gosta, tá ouvindo o som? Para quem gosta de curtir aí o degustar das maravilhas da roça, tem um bom dia. Um bom dia para você, pescador da Colônia Z30. Bom dia também para você, meu amigo, que trabalha no mototáxi, você que trabalha no taxi, que é taxista, você que trabalha no Uber, você que está ligado com a gente ao vivo e a cores do programa Nossa Terra, diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará. A cidade mais querida, né, mais querida do Pará é Marabá, onde você está vendo aqui uma transmissão ao vivo, né, desse programa, que é feito com carinho para agradar você com a palavra de Deus, né? Mas hoje vamos fazer tefilá, brachá. Agora, eu vou fazer essa aqui, que é Sidu, mas ela está Na bênção da Haftará. na bênção da Rafitará, que é da Torá mesmo. Né? Diz assim, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá. Teu servo Moisés, teu povo de Israel e os profetas da verdade e da justiça. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Deus fiel que realiza e o anuncia, que prometeste e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó eterno nosso Deus, fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus, Rei fiel, misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, que és fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para a condição, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade de Israel, de almas entristecida, salvo logo, ainda em nossos dias. Bendito sejas tu, eterno, que alegra-te com seus filhos. Alegrai-vos, ó eterno nosso Deus, com a vinda do profeta Elias, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido, e que venha logo e os nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdará outro a sua glória, pois juraste a Davi que não se apagará a luz, e por toda a eternidade, bendito sejas tu, eterno escudo de Davi. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Antônio Gomes, bom dia. Um abraço, Antônio Gomes, para você e toda a sua família. Mas, Ruth, o interessante nessa oração aí da Torá, né? Essas orações aí, ela faz o quê? Assim, em termos de efeito, de que Elias, ela está dizendo que Elias virá antes do Mashiach. Antes do Mashiach, né? Aí nós cremos nisso, né? Ele vai levar o coração porque dos pais. A profecia diz que antes do Mashiach, né? ele virá, Elias virá. E aí ele vai
transformar o coração dos pais, dos filhos, né? E o que é isso? O que Elias vai fazer entre nós? Porque há essa promessa da vinda do Elias para breve. Antes de acontecer as profecias, que breve vão acontecer, porque vai acontecer, foi profetizado, queira religioso, sim ou não, mas que vai acontecer, porque foi Deus que falou através dos profetas, né? Isso está no Velho Testamento, onde uma profecia diz que Elias, é ele mesmo que virá, né? E aí, antes do Machia, né? Antes que o Machia chegue, haverá uma convenção familiar. A convenção dos pais nos filhos, isso aí quer dizer que o projeto de Deus, que é o casamento, que é a família, vai passar pelo Shalom, né? Por uma época de Shalom. Tem que vir um descendente do rei Davi. Foi uma promessa do Eterno, né? Que na cadeira lá de rei não se sentará outro que não seja descendente. Quantas nações se levantou para destruir Israel e querer sentar na cadeira de rei de Israel e não pôde, porque quando o Eterno fez a promessa com Davi, ele disse, lá no trono de Israel só sentará teus descendentes. Né? Então você vê hoje essa guerra, essa confusão toda, Israel é muito querido pelas nações, mas não tem rei. Não. Porque Netanyahu, que está lá como primeiro-ministro, ele não é presidente, ele não é rei. Ele é apenas primeiro-ministro, né? Que coordena, que cuida do Estado de Israel. E aí, nós aqui na oração, dá para a gente observar, Ruth, o entendimento que nos traz a palavra de Deus nas suas profecias, que promete a vinda do profeta Elias, né? Haverá um profeta que vai matar todos os falsos profetas. É esse profeta que virá. Esses profetazinhos aí de ponta de rua vai acabar tudinho, porque quando o verdadeiro profeta ele vai aparecer e anunciar a vinda do Machia que breve vai acontecer. E isso aí, essas guerras, são tudo começo e princípio de dores, né, Ruth? Mas que virá aquilo que foi prometido, virá. Primeiro, Vanice, bom dia. Primeiro virá um para consertar o caminho, as veredas, para quando o Machia vier, ele também vai enfrentar muitas batalhas, muitas guerras, ele vai enfrentar muitos inimigos antissemitas, os falsos profetas, eles vão se levantar contra esse ungido de Deus. Mas ele não é Deus. Não, ele vem para se cumprir as profecias que o Deus de Abraão, de Isaac, profetizou através dos seus profetas durante o decorrer dos anos. Por isso que o Velho Testamento é abandonado pelas religiões que foram criadas pelos homens. Porque a religião que foi criada por Deus, ela não abandona os seus profetas de maneira alguma. Você já pensou recolher o Novo Testamento, o Velho Testamento e colocar um novo, agora esse aqui, só vale esse aqui. As coisas do velho já se passou, quer dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não vale mais nada. É o Velho Testamento, quer dizer, quem fez o testamento já morreu, agora é outra parada, não é mais aquela se foi. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é de ontem, de hoje e do amanhã. Aí é que está a luta. É aí que Deus está despertando as pessoas inteligentes que têm chamada dele para entender que Deus está sendo humilhado no meio das religiões. Deus não tem mais o direito de fazer o que ele foi profetizado, porque as religiões ofuscaram as profecias, esconderam as profecias e criaram outras profecias com facilidade, né? Se você tem problemas de pecados, se os pecados são graves, pague em 12 vezes sem juros e correção monetária. Mas o erro do ser humano é querer tudo fácil, dinheiro fácil, trabalho fácil. Hoje em dia você vê que há poucas donas de casa que
se prepara assim para aprender a cozinhar, cuidar da sua casa. Muitas só querem comprar já tudo fácil, já tá. Só chegar no supermercado, tá tudo pronto e levar para casa. Mas Aí é onde vem muito engano, muita Ruth, sujeira, esse mundo tem muita muita treteira. Tem mistura. muita treteira na política, na religião. Avacalhou o negócio aí, sabe? Ninguém acredita mais em ninguém. Por exemplo, assim, você que está almejando ser um pastor, você tem coragem de receber na cara multidões te chamando de ladrão? Você Difícil, pode né? correr esse risco, você pode ser honesto até o tutano. Mas quem entra nessa briga aí tem que estar preparado para ser um obreiro, tal, ó, de chamar de mentiroso, de falso profeta, de ladrão. Só você pregar que a pessoa tem que devolver 10% de tudo que ganha, aí já te xinga de ladrão. E aí, Ruth, então, tem muita gente aí almejando ser um pastor, porque é bonito ser um pastor, um pregador, alguém que tem uma missão, né? Isso em qualquer religião, ser um líder é importante. Mas todo líder tem alguém para querer puxar a cadeira dele, né? Sempre teve, né? Todo líder, toda liderança sempre teve aqui na Terra alguém. Moisés tinha Datã, Coré e Abirão, que era o parente deles, mas só viviam procurando derrubar ele. Botou a congregação na época contra Moisés, dizendo que ele estava em prostituição, adultério. E isso causou um problema muito... Deus mandava Moisés falar, quando ele falava, os outros se levantavam contra para desfazer. Desfazia. E quando Josué também assumiu, teve aqueles que levantaram contra ele também. Esses que são os filhos do diabo que a Bíblia fala. Arão, quando ele foi assumir o sacerdócio, muitos se levantaram contra e diziam que era porque ele era irmão de Moisés, não podia, né? Aí tem até um dizer que a pessoa, quando é prefeito, não pode botar parente, assim eles diziam para Moisés, né? Existe a lei. Aí tiveram que fazer a prova das varas, botar dentro da arca. E a de Arão que brotou, né? Deu flor, deu aí fruto. foi que eles aceitaram, mas ainda queriam dizer que era cambalacho ainda. Então, meu amigo, você que está se preparando, né? Que você já é um líder. Um dia eu vi foi até o Dr. Plínio que me deu um CD do Silas Malafaia, onde ele estava falando, ele já começava assim, dizendo: você que quer ser um líder, você que quer ser um pastor, um missionário, você que quer ter cargo na casa de Deus, se prepare, mas se prepare para a oposição. Ninguém se prepara para a oposição. Ninguém pensa que a pessoa vai cheio de boas ideias, né? Vai botar a sua vida, a sua fé, a sua família nesse negócio de Deus. Mas ele nunca pensa que lá dentro tem um sujo. Tem uns traíra que estão esperando a hora de um crescer para eles puxarem o tapete. E aquela pessoa que confia, não, mas o pessoal são meus inimigos, são meus amigos, é do ministério, é meus amigos, eles me amam, ama nada, são bando de falsários. Quer ver, deixa tu vacilar para te ver a pedrada que tu pega na testa. A gente sabe que tem os certos, né, que são sinceros, são fiéis. Não, existe os fiéis, mas né? tem aqueles que estão ali só usando o nome de Deus, né? Toda religião, até, e através desse nome até time matam, de futebol roubam, tem também os traíra. Tudo que é organização social tem aqueles que querem derrubar o líder. Tive que Josué, quando ele foi para assumir, também teve uma grande contenda. Porque Moisés, ele sumiu, porque até hoje a pessoa não sabe onde está o corpo dele, né? Uma vez eu cheguei ali na Santa Rosa. Aí tinha um clube lá na Santa Rosa, ali no final da Silvino Santos. Aí eu cheguei lá, olhei, estavam as pessoas comigo, os amigos, eu falei, vamos levantar esse clube? Vamos, que era o prefeito, Bosco Jadão. Aí eu fui lá, né, o amigo Bosco Jadão, fui lá, conversei com ele, aí o Bosco Jadão falou assim para mim, o prefeito, olha, Raimundinho, fala o seguinte, tu vai lá, faz um orçamento, um levantamento, do que precisa lá, e eu mando o construtor da prefeitura lá fazer o projeto que precisa para lá, e vamos fazer isso, vamos fazer isso. E nós fizemos
esse orçamento lá, tudo que precisava, a prefeitura recuperou a quadra ali, o prédio, aquele prédio, em 1976, 77, dançava festa ali na Santa Rosa. E aquele prédio foi recuperado tudo. Quando o prédio está de pé, a gente, um dia de reunião, era próximo ao carnaval, a gente precisava de se reunir para organizar e lançar uma escola de samba do bairro de Santa Rosa, né? E ali, antes, não tinha ninguém para carregar uma telha. Você via lá, você lembra o clube lá todo arrebentado, cheio de fezes de gente, tudo. E ali nós conseguimos, através do prefeito Bosco Jadão, recuperar aquele clube. Fizemos essa reunião, depois não se levantou, já tinha um grupo já para tomar a direção de lá, porque não, nós somos aqui do bairro e nós vamos fazer aquilo, isso aqui e tal. Por que vocês não fizeram isso quando estava cheio de mato, cheio de fezes de gente aqui dentro? Ah, mas não sei o que tem, porque eu moro aqui há tantos anos, minha família mora aqui há tantos anos. Tu mora onde? Eu moro na Cidade Nova. Aí, o que aconteceu? Ali, olha, Ruth, nós tivemos dificuldade para conduzir o carnaval daquele ano e administrar aquele clube. Então, ali nós tínhamos uma equipe, reunimos e ganhamos a escola de samba na época, ganhou em segundo lugar. Sim, não existia nem escola de samba de Santa Rosa, mas na época nós fizemos e ganhamos segundo lugar naquela época. Mas foi uma dificuldade. A pressão foi tão grande depois que terminou o carnaval, que eu disse assim, eu vou entregar isso aí, rapaz, eu não vivo disso não, eu vivo trabalhando, eu tenho o meu sustento, eu vou entregar, porque as pessoas são muito ingratas, rapaz. Aí entreguei. O que aconteceu? As pessoas pegaram, assumiram e pronto, fecharam as portas, acabou. Hoje a prefeitura tomou, que é a terreno da prefeitura. É uma escola. Hoje é escola, hoje tem outras utilidades, mas ali foi onde nós criamos a primeira escola de samba de Santa Rosa ali. E tudo ali foi comprado, Imperatriz, os instrumentos, as coisas, tudo. Mas na realidade, depois apareceu os donos da causa, né? Sempre aparece isso. Tudo que você vai fazer. Bonito, aparece tanto que quer ser pai. Tudo que vai fazer. Chegou um presidente de uma associação do bairro aqui, Nova Marabá, conversou comigo, tem terreno, tudo. Quer levantar, quer fazer acontecer. Eu sei todos os trâmites que deve fazer para levantar uma associação com médico, com dentista, com trabalho social. Porque se não tiver trabalho social, não adianta não. Né? Tem um terreno onde vai construir, onde faz as festas do bairro e tal. É isso que o povo quer. É isso que a associação, os associados precisam. Mas depois eu falei assim, rapaz, eu vou trabalhar de graça de novo, vou nada, deixa isso para lá. Eu já estou velhinho já. Eu vou pregar a palavra de Deus que não me custa nada. Mas, meu amigo, minha amiga, nós vamos agora para Gênesis, Bereshit, princípio de Bíblia. E nós vamos para... Hoje a porção é 4, é? Porção semanal. De Vaierá. Vamos ver, aí. Gênesis capítulo 18. Gênesis, Bereshit 18. Bereshit 18. Baruata Adonai Eloheinu melech haolam boreh peri hagaven boreh peri hagaven. Amém. O que tu tá cantando, né? Eu estou fazendo uma oração. Baruatá. Não, deixa só coisa comigo e ele. Só ele. Falando em hebraico. Quem entende hebraico entendeu o que eu falei. Bom, mistério. Tu tá fazendo a oração do vinho, do suco de mas é o seguinte, Ruth, por exemplo, assim, toda oração, aqui tem vinagre com água e sal. Vamos sal. Baruatá, Adonai Eloheinu melech, toda oração começa. Baruatá, toda oração de agradecimento do pão do vinho e tal, como fosse um cabeçalho. Disseste muito bem. Então, Baruatá, Adonai Eloheinu melech haolam, porque quando nós oramos, nós estamos bendizendo o Hashem,
Que nos deu. Porque nos deu esse copo de água aqui com vinagre e sal rosa do Himalaia. Mas tu não tem problema de pressão? Eu tenho problema de pressão, mas eu tomo sal todo dia de manhã, que é o sal do Himalaia, que controla a minha pressão, né? Baruch Hashem. Bora lá. Capítulo 18, versículo 1. Daniel de Sá está assistindo. Bom dia, Daniel. Rapaz, Daniel, cadê tu? Pô? Nunca mais entrou no programa, né? Não tá aí. Não, mas Daniel sempre, ele desde o princípio, aí ele, de vez em quando ele entrar no programa aí. Ei, Daniel, eu vou falar uma coisa pra ti, viu? O ano que vem é o ano da tua vitória. Não para de fazer o que tu tá fazendo. Trabalha, meu irmão, porque quem trabalha, Deus ajuda. E teu trabalho está sendo agrado de Deus, viu? Continue fazendo isso que você está fazendo. Ele está fazendo um trabalho bonito, mas eu não vou falar o que é, não, que é possível, porque senão o concorrente quer fazer do mesmo jeito. Então, parabéns para você, Daniel, Sá e toda a sua família. Fique na paz. Vamos lá, capítulo 18, versículo 1 diz assim: E apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, planície de Manré, e Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. Alçou os seus olhos e olhou, eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, prostou-se em terra, e disse ao maior: Meu senhor, se tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco de água, lavai vossos pés. E recostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão e sustentai o vosso coração. Depois ireis diante, já que passaste para honrar o vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz torta. E as vacas correu Abraão e tomou um bezerro tenro. Ele vai para a escola. E deu ao moço que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou e pôs diante dele. E ele ficou de pé, perto deles, depois da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse: Um dos anjos voltarei a ti como esta hora, e viveis no ano vindouro. E eis que terás um filho. Sara, tua mulher. Sara escutava à porta da tenda que estava atrás de um dos anjos. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. Riu-se Sara em si, dizendo: Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento? Se meu senhor é velho. E disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz, se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que vives, e Sara terás um filho. E negou Sara, dizendo: Não me ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse: Esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele.
a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça. Realizar o Eterno sobre Abraão, que falou com ele. E disse o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, o seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim. Darei fim neles, e se não, o saberei. E se voltaram dali os homens e foram para Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno. Aproximou-se Abraão e disse: destruirás também o justo com os maus? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás o lugar pelos 50 justos que há dentro dela? Longe de ti de fazer tal coisa, de matar o justo com os maus. E será assim o justo igual ao mau? Longe de ti. Aquele que é juiz de toda a terra não fará justiça? Disse o Eterno. Se encontrou em Sodoma, se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei o lugar todo por causa deles. E respondeu Abraão e disse: eis que, rogo, comecei a falar ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Talvez faltaram dos 50 justos 5. Destruirá pelos 5 a toda a cidade? E disse: não destruirei. E se achar aí 45, e tornou ainda a falar-lhe, e disse: talvez se encontre ali 40. E disse: e farei por causa dos 40. E disse: não se aborreça, rogo, Senhor, e falarei: talvez se encontre ali 30. E disse: não farei se encontrar ali 30. E disse: eis que tomarei liberdade de falar ao Senhor. Talvez se encontre ali 20. E disse: não destruirei pelos 20. E disse: não se aborreça, rogo, Senhor, e falarei somente desta vez. Talvez se encontre ali 10. E disse: não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno logo e acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Quer dizer, a vida ou a cidade, ela só é sustentada pelo justo, né? Se não tiver justo, o Senhor... A Bíblia, ela é muito clara quando ela trata a respeito de justo. Quando Deus deu a Bíblia para o povo hebreu, porque a Bíblia nunca foi registrada que foi dada para as nações. Não. Nenhuma nação fora Israel recebeu a Bíblia. Porque quando ele foi entregar a Torá, ele chamou todos. Mas não, eu falo assim, no momento do Sinai, quem estava lá para receber a Bíblia? O povo hebreu, que hoje é chamado de povo judeu, o povo israelita. Então, para você ver uma coisa, se existe algo guardado, projetado por Deus para a nação de Israel e para as nações ímpia, pagã, o goi, isso está na mão de quem recebeu a Bíblia. Você sabe que o povo judeu, o povo hebreu, eles receberam a Bíblia, porque Moisés fazia parte do povo hebreu, recebeu a Bíblia. E essa Bíblia foi dada, estudada nos primórdios da história. O povo judeu, o povo hebreu que estudava a Bíblia, que ensinava a Bíblia. Então, aonde é que estão os melhores livros que ensinam a Bíblia, dado por Deus? Está na mão do povo judeu. Tem gente que pensa, não, mas esse é o Taná, é a Bíblia que foi dada por Deus para as pessoas aqui na Terra? É essa a Bíblia? Então nós vamos estudar ela, vamos comprar ela e vamos estudar. Só que essa Bíblia aqui, ela é escrita, mas tem a Bíblia oral que nos ensina coisas dessa Bíblia. Por exemplo, a Bíblia que você tem na sua casa é um código. Ela tem muita alteração de tradução e transliteração. Quando alguém foi traduzido do hebraico para
o inglês, houve muitas palavras do hebraico que não existe no idioma americano, né? No inglês. E não achou nem outra palavra para substituir. Eles colocam qualquer uma. Isso aí é chamado... É um crime. O próprio Jesus disse que não pode tirar nem um tio nem um J da lei. Que ele estava falando da lei. Da Torá, do Taná. Porque ele era um judeu. Ele sabia que não se pode costurar com linha nova em pano velho, em remendos velhos, fazer remendo velho nas roupas. E aí, Ruth, o que acontece? O justo, a palavra justo no hebraico é sadik, ou sadik. Porque diz assim, a própria Torá, ela fala que quando o Eterno foi dar a Torá, ele chamou todos. Mas quando disse, vocês têm que, eu sou o Deus de vocês, mas vocês têm que me obedecer. Sempre tem um si, né? Eu vou dar uns mandamentos para vocês, vocês têm que obedecer. Tem que me obedecer. Aí, qual é os mandamentos? Aí ele vai citando, não matará, honrar pai e mãe, servir somente a mim. E cada uma das nações ia saindo. A única que ficou e disse, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Foi o povo hebreu. Então, Deus chamava Abraão, pai Abraão, de sadik. Sadik. O que é sadik? É uma pessoa que conhece Deus, tem intimidade com ele. Guarda os mandamentos dele e obedece o que ele mandou fazer. Agora, aquele que diz, não, mas eu conheço Deus, qual é o nome dele? Hã? Aí você vai e fala alguns nomes que tem aí que não é o nome de Deus, são arquétipos. Arquétipos que são usados para falar o nome do Criador, porque eles não sabem o nome do Criador, usa o quê? Por exemplo, assim, o nome verdadeiro do Criador é um substantivo, é ele. Ele é o nome dele. Mas o nome que se usa hoje para o Criador chama-se adjetivo. Então, existem muitas vestimentas que se usa, por exemplo, assim, Jeová. Não tem nada a ver com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque é um arquétipo. Não é o verbo mesmo, não é a palavra que está escrito no hebraico, não tem nada a ver com isso, Jeová. E outra coisa, Jeová é considerado em Roma como Deus do celta, um Deus pagão. Por isso que as Bíblias hoje não tem mais o nome Jeová. Né? Então, existem muitos erros de tradução, transliteração, por alguém que pagou para traduzir a Bíblia para aquele idioma, mas é a minha religião, coloca aí o que eu quero. Eu estou pagando. Né? Existem muitos reis que adulteraram as traduções, transliterações da Bíblia, porque, por exemplo, a Septuaginta foi um rei que resolveu que queria uma cópia da Bíblia. E prendeu 70 anciões judeus, que eram eruditos, que conhecia os pergaminhos da Bíblia, e aí fizeram a tradução. Mas o rei disse, eu quero assim. E eles ou faziam ou morria. Então foram 70 escribas e fizeram ela dentro de 70 dias, já estava pronta a Bíblia do rei. E aí espalharam para as nações. Então, esses erros de tradução, transliteração, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia original, aqui não existe isso, porque no judaísmo, lá está, em Israel, a Bíblia original. E essa aqui está traduzida para o português de acordo com o original. Porque quando se faz uma tradução de uma cópia para uma nação, tradução e transliteração. Porque para se fazer uma tradução do hebraico para o português, a gente também tem que entender o que está fazendo a tradução e a transliteração, que é a força da palavra do idioma que se está fazendo. Então tem que saber com muita categoria o que estamos fazendo, porque se a gente errar uma letra, a Bíblia se perde todinha. O que Jesus disse? Não pode tirar nem um tio, nem um J. Está falando aqui da Torá, do Tanar. Ele está falando daquilo que é
peculiar para ele, quer dizer, ele é costumeiro naquilo, porque Não pode tirar nem acrescentar. e nem acrescentar, como a gente vê aí. Quando você lê, tem muita hora, por exemplo, assim, sábado passado mesmo, teve um aluno nosso aqui da sinagoga que disse, como é que pode? Então, aí nesse livro de Salmo do hebraico, está 12 vezes o mar se abriu, para o povo passar, 12 tribos, está escrito isso, mas na tua Bíblia está escrito que o mar só abriu no meio. Eles roubam o poder do Altíssimo, eles tiram os milagres, grandes milagres que o Eterno fez, e para isso, o que acontece? Você engole tudo isso aí, sem reclamar. Mas quando você vai para o original, você começa a entender. Se você quiser, você que é um líder religioso, quiser entender de Bíblia hebraica, primeiro tem que estudar o original. Senão você fica aí pegando Bíblias com tradução e transliteração totalmente fora do original, e aí fica pregando coisas que não tem nada a ver. Né? Tem muita coisa que a gente vê aí que o pessoal está pregando que Jesus disse, mas ele não disse, porque um judeu não fala aquilo. É preciso você conhecer o quê? A cultura, o costume. Mas vamos para os comentários? Então vamos para o capítulo 18, versículo 1. Comentário, né? Eloné Marré. Aqui fala, tanto o pessoal chama uma planície, que é onde ele morava, como um ser humano, né? E ele diz assim, que traduzido por Targum Oquelo, as palavras da planície de Marré. Marré era um dos amigos de Abraão e foi quem o aconselhou sobre obedecer a Deus quanto à circuncisão. Porque no capítulo 17 de Gênesis foi aonde Deus pediu a Abraão que fizesse um pacto com ele, um pacto da aliança, que é a circuncisão. No capítulo 17, verso 9 a seguir, Deus fala do pacto da Brit Milá com Abraão. E com todos os homens. Todos os homens. Dele, né? E ele disse que o homem que não aceitar a circuncisão mata e joga lá para fora do arraial, para não contaminar o arraial. Porque muitas pessoas gostam de mexer com o diabo, expulsar, fazer tanta coisa. Ele precisa estar preparado para enfrentá-lo. Porque a circuncisão, se você não é circuncidado e quer mexer no território dos outros, você tem que estar preparado. Você vê Abraão não quer dizer, perdão, Moisés, quer dizer que Abraão também foi circuncidado, porque o Eterno pediu também. Mas Moisés, quando ele foi entrar no Egito, onde serviu a outros deuses, o Eterno quis matar Moisés, porque Moisés não tinha circuncidado seu filho, né? Ele tinha 2 filhos, um ele circuncidou e o outro não. Não sei o que houve, mas ele não circuncidou um. E por isso o anjo ia matá-lo. Ele ia para fazer a vontade do Eterno, tirar o povo do Egito, através do Eterno, mas ele estava despreparado, ia levando alguém que não estava preparado. Aí foi quando a mulher teve sabedoria, que pegou uma pedra e fez a circuncisão do filho. Mas o anjo já tinha tirado a espada para matar Moisés. Aí, quando a mulher sabe, né? Ela entendeu que o anjo estava ali para matar Moisés, o marido dela, porque o filho ainda não tinha sido circuncidado. E aqui a gente vê que Abraão, ele tinha esse conselheiro que era amigo dele. Quando o Eterno pediu para ele fazer um pacto, uma aliança de sangue, ele foi se aconselhar com esse amigo e o amigo deu força para ele, já que era Deus que queria um pacto com ele. E através de Abraão ele diz assim, será bendita todas as famílias da terra. Aqui, Ruth, Gênesis capítulo 17, né, que foi a lição passada de Lerá, no versículo 9 diz assim, Gênesis 17, verso 9. Disse Deus a Abraão, tu minha aliança guardará, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e os de agora, e a tua semente depois de ti. Será circuncidado em vós todo varão, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. Isso Deus falando.
Eu quero aliança contigo. Uma aliança eterna. E as tuas sementes, teus descendentes, terão essa aliança comigo. Porque é uma aliança eterna. Porque, Ruth, para nós sermos chamados, a pessoa diz assim, mas Abraão para mim é tudo. Ele é o pai da fé. O pai da fé. Meu pai na fé. Mas como que você sabe que é Abraão seu pai na fé, se você não é circuncidado? Pois é. Porque até o Yeshua Jesus, ele foi circuncidado no oitavo circuncidado. dia. Todos os profetas foram, todos os apóstolos foram, todos os discípulos foram. E tu, obreiro, que diz que está imitando Jesus, tu é circuncidado, tem aliança com Deus? Se tu não tiver, meu irmão, te prepara. Aí, Ruth, só um instantinho aqui, só vou concluir aqui o que diz aqui, né? Aí o que o Eterno está pedindo para ele? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. E o de agora, e tua semente depois de ti, para o futuro, né? Será circuncidado em vós todo varão, quer dizer, toda semente. Se eu sou filho de Abraão pela fé, então é nessa fé que eu vou fazer a aliança, a circuncisão com o Deus de Abraão. Porque não existe filho de Abraão se não tiver a marca de Deus na vida dele. Porque o selo de Deus é a circuncisão. E aqui o próprio Deus, é porque as pessoas não têm temor de Deus quando Deus fala no Velho Testamento. Tiraram isso dessas pessoas. Por isso as pessoas estão cheias de capas, mais capas, para não ver o que Deus está falando, o que Deus falou desde Gênesis, vale até hoje e vai valer eternamente. E que ele fala aqui do presente e do futuro. Todas as sementes, todos os teus filhos serão circuncidados. Todo descendente de Abraão. Aí aparecem muitos pregadores. Abraão é meu pai na fé. Eu tenho consideração a Abraão. Não tem, você não tem consideração a ninguém, nem a si mesmo. Porque você não se doou para Deus através de um abrito e milagre, através de uma circuncisão, através do derramamento do teu sangue. A moral aqui é essa. Derrama o teu sangue, faz uma aliança comigo e essa aliança será eterna. É aí que está a salvação do povo judeu, né? Aí diz, e se considerarei a carne do vosso prepúcio, será por sinal de aliança entre mim e vós, e com a idade de 8 dias será circuncidado entre vós. Jesus, Yeshua, foi com 8 dias que ele foi circuncidado. Todo varão, né? E todo varão nas vossas gerações, escravo, nascido em casa, comprado por prata, e de todo filho de estrangeiro, que não seja da tua semente, tem que ser circuncidado. Escravo, nascido em tua casa, comprado por tua prata, será minha aliança. Só é dele quem faz essa aliança com ele. Quem não é, está fora. Tá fora. Ele manda, aqui nesse versículo, ele diz, mata e joga para fora do arraial para não contaminar meu povo. Porque o dele é aquele que faz aliança com ele. Aquele que faz aliança com o Eterno, que vai Brit Milá, a circuncisão, é o boi marcado. Aonde você for, os olhos de Deus estão com você, porque você faz parte, tem aliança com ele. E ele disse, ainda que tu não seja fiel, a aliança que eu fiz contigo, eu sou fiel, porque Deus é fiel. E ele pede 2 alianças, né? Uhum. Para o homem. Porque é aonde sai mais o pecado. É pela boca e pelo prepúcio. Um é sexo somente, o outro é o falatório. Da mulher é só que a gente chama o coração, porque o coração só fala, quer dizer, o que é A boca. só fala que o coração está cheio. A circuncisão do coração é quando você para de falar besteira. Você vê que tem mulher que é fofoqueira, esse aí já não está circuncidado, porque só fala da vida Mas alheia. a circuncisão do Uma homem vez fala e de da maldição. mulher, que é o coração, o primeiro coração, é aceitação das coisas da terra. Porque a pessoa diz assim, não, eu aceito, mas do meu jeito, tu tá fora, tá tá fora. fora, né? Mas o 14... Mas a pessoa só fala se o coração estiver cheio. O 14, né? O 14, o versículo, diz assim, o Deus falando, e ao varão incircunciso, que não circuncidar a carne do seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo. Minha aliança quebrou. Quer dizer, o homem que não é circuncidado, ele já quebrou a aliança de Deus. Pega ele, mata e joga para fora do arraial. Assim diz o Hashem. Quem mandou fazer isso? Deus. Aqui não foi, mas foi um apóstolo que falou, um discípulo, alguém que veio lá da caixa prego falou essa profecia aí. Não. Aqui é a Bíblia, está escrito. O Eterno mandou escrever para que todos os homens de todo tempo soubessem
que a aliança eterna é a Brit Milá. Vamos continuar o comentário do capítulo 18? Aqui a gente vê o dever de você visitar os doentes. Você tem visitado os doentes? Continua. Continua? Sabe o que é? É que quando começa aqui, Eloner Manré. O Targum. O que é o Targum? É uma coleção de livros que explica essas partes da... Porque o Gênesis, que é Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, ele é explicado dentro da cultura judaica por vários tipos de livros. Por exemplo, nós temos Zohar, temos Kabbalah. Tem o Targum, tem o Midrash. Nós temos o Talmud, que vai explicar isso. E isso significa o quê? A Torá oral. Então, observem aqui, o Targum, Ankelos, traduz essas palavras por planície de Maré. Maré era um dos amigos de Abraão e foi quem aconselhou a obedecer a Deus quando há circuncisão. Porque quando vem a circuncisão, para a gente que é homem, que é uma coisa da cultura da Bíblia, que vem para nós brasileiros, a gente às vezes quer pular fora. Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou nada. Tem que ir no médico, o médico cortar um pedaço das partes sexual. Não vou não, é a parte mais sensível, onde dói mesmo, sai sangue. E isso aí, essa é a aliança que Deus quer comigo, não vou fazer isso não. Aí a pessoa vai se esquivando, mas se ele tem um chamado, ele faz. Quando ele menos espera, ele já cria aquela coragem e vai fazer aliança. As duas circuncisão, porque ele só faz, porque a primeira que tem que fazer é o coração. Ele para de falar besteira, ele acredita que foi o Eterno que pediu a aliança, aí ele faz, ele aí, não tem medo. Quando a pessoa está no estado assim, espiritual, de ser como ovelha, muda, levada ao matadouro, e não blasfemar contra Deus, aí que Deus vai e pede, faça agora a Brit Milá. Porque tem muitas crianças, é feito já, falta só o ritual, porque a operação de fimose é uma coisa simples. Tem muitos pais que não é religioso, mas já faz porque evita vários tipos de enfermidade. E aí já se prepara a criança. Aquela criança que estava aqui, que é um neto nosso, está indo para a escola, ele já é circuncidado. Ele tem 4 anos e pouco, mas tem mais de 2 anos que é circuncidado. Então, hoje nós temos 3 netos, né? Circuncidados, temos 2 filhos feitos circuncisão, 2 filhos. É engraçado que o meu filho mais velho, quando eu fiz a circuncisão em 2010, em Belém, foi na Unimed, feito pelos rabinos, né, pelos médicos e de Israel. Aí o que acontece? O meu filho, quando soube, ele estava rindo ainda, dizendo para nada. Meu papai aí viu isso aí, fez ainda cortou isso aí, assim, é invenção. Hoje ele é circuncidado, ele e os 2 filhos dele, 2 rapazinhos dele. Porque entendeu que se não tivesse aliança com o Eterno, não é filho de Abraão, é filho de outra coisa. Mas de Abraão, não. Bora lá? Voltar aqui para a Torá. Diz assim, estava sentado. É dever religioso visitar os doentes, seja estes parentes ou estranhos, sem fazer diferença entre o rico e o pobre, maior ou menor de idade, respeito e consideração. Pois, segundo Midrash, Deus, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava convalescendo de sua circuncisão. A visita a um enfermo é feita com 3 coisas: com a alma, com o corpo e com o dinheiro. Com a alma significa elevar-lhe a moral e rezar a Deus para o seu pronto restabelecimento. Com o corpo, banhá-lo, limpá-lo, trocar suas roupas, servir-lhe a comida, os medicamentos. Com o dinheiro, proporciona-lhe, se é pobre, o necessário para o seu bem-estar material.
o Talmud responda assim tanto ao pobre israelita como ao pobre pagão, o doente israelita e o doente pagão. Sepultar o israelita como também o pagão, de uma forma condigna. Um dos discípulos do Rabino Akiva tinha caído enfermo e nenhum dos rabinos veio visitá-lo. O Rabino Akiva foi sozinho, limpou o quarto, lhe deu toda a assistência necessária. O enfermo lhe disse: vós me salvaste a vida. O Rabino Akiva saiu daquela casa proclamando o seguinte: a pessoa que não visita um doente é como se vertesse sangue. Um dos rabinos declarou: a pessoa que visita um doente lhe traz a cura, e aquele que não visita traz muitas vezes a sua morte. A visita a um doente faz muita diferença, né? Muitas vezes a gente vai visitar o doente, só a presença da gente já é como um remédio para E o uma doente. palavra de conforto, de De animação, incentivo, porque ele né? diz que há 3 tipos para a visita, né? Uhum. Ele fala o corpo, quer dizer, a alma. Significa levantar-lhe a moral. Porque muitas vezes a pessoa pensa que já vai morrer. Aí você chega lá, você diz: não, você tá bom, você vai ficar bom, você ainda tem muita vida pela frente, você vai ficar curado. Porque tem gente que ele chega: não, você tá feio, você vai morrer. Mas As sabe, palavras negativas, né? sabe de uma coisa, Ruth? É quando a gente tá com uma fraqueza interna, o que a gente pensa é que a gente não existe mais força em nós, dentro da gente, para a gente viver. A gente acha que já está as últimas forças que nós vamos apagar. Aí tem gente, por exemplo, lembra daquela mulher quando eu estava com câncer? Aí nós fomos lá na casa daquele pastor comprar as galinhas. Chegamos lá, a mulher do pastor conversando: o que é que tu tem? Não, eu tô com problema de câncer aqui no intestino e tal, mas vou operar. Aí ela contou umas 3 histórias. Mas todos morreram. Aí perguntava: e aí, a pessoa ficou curada? Não, morreu. A fé vai lá para baixo. Aí contava outra. Aí, quando terminar de contar a história bonita, a gente esperava um milagre. Não, morreu. Aí contou 3 histórias. Aí a gente falou: bora. Bora que o negócio aqui não tá bom pra ti, não. Pra te ouvir Aí essas diz histórias. assim que uma é com a alma, né? Que é o corpo, aí você pode dar palavras de ânimo para fortalecer a fé da pessoa. E outra, com o corpo. Como fala aqui do Rabino, ele deu banho no doente, ele limpou a casa. E ele fez o alimento, a comida, porque muitas vezes a pessoa está abandonada. Você chega lá, você faz isso e anima o doente, né? Você lembra de Jó? É. Jó ficava sozinho lá na montanha, enterrado dentro de um buraco, numa taberna velha, só esperando a hora de morrer. Quando alguém levava comida, empurrava com pau para chegar perto dele. Longe, né? Não encostava perto dele, não. Não tinha mais o carinho humano para ele. E com dinheiro. Porque o dinheiro, muitas vezes o doente, ele não está precisando de um remédio, de uma cirurgia, de um exame. E se você tem condição, não estou dizendo que é obrigado você fazer. Mas se você tem condição e quer fazer essa TCDK, um grande dos mandamentos é a TCDK, né? Aí você pode fazer. Explica o que é a TCDK. É a caridade. Caridade. Você estando ajudando um doente. Muita gente já entende quando fala TCDK, sabe que é caridade, mas muita gente não sabe. Mas, Ruth, esse pedaço aqui do comentário 1, no comentário do capítulo 18, que é a parte 1, que você falou de Olané, Maré, eu estou contando aqui 3 tipos de livros que orientam o texto bíblico. Olha aqui, ó. Targum é um. O outro aqui eu estava olhando, Midrash e o Talmud. Só isso aí, quem nos ouve, acha que é Talmud. Né? Targum, Midrash. Você sabe o que significa esses 3 títulos de livros? Porque o Talmud é 46 livros grandes, nós temos ali, um livro desse tamanho. É 6 anos para você estudar o Talmud. 6 anos.
Então aqui mostra o Talmud, até o Gutit, que é a página 61, e lá o Targum Okelos, a parte do Okelos, aonde você ali vai entender o que está escrito na Bíblia escrita, porque aqui faz parte também da Bíblia o que? Oral. E esses 3 livros aqui ele orienta. Ontem nós assistimos um seriado aí, como é que é o nome daquele seriado? Do Netflix? Aquele menino inteligente. Celdo, sei lá. Shelton. É uma criança. É uma que criança já de nasceu. 9 anos que tem a mentalidade de Já 30. Sheldon. Mas ele inteligentíssimo, cabeça. Ele é o melhor da casa. Mais do que pai, mãe, do que irmão, tudo mais velho que ele. Na escola ele é em primeiro lugar. Ele é diferenciado pela sabedoria. Porque a sabedoria, olha, Ruth, a ciência é sabedoria. Quem tem sabedoria é porque estudou. E o estudo, muitas vezes você consegue muita coisa pelo estudo, mas muitas vezes você já nasce com essa sabedoria e desenvolve mais rápido que qualquer pessoa. As matemáticas, os cálculos que ele fazia na cabeça, até na NASA ele estava se envolvendo já, né? Mas vamos Bora voltar para cá. Aqui diz assim, que apareceu o Eterno junto a Eló, de planície de Maré. A Abraão estava sentado à porta. Quer dizer, aqui o Eterno aparece através de 3 homens, né? 3 homens, para 3 homens que estavam parados perto dele. Quer dizer, muitas vezes Deus vem nos visitar através de uma pessoa. Mas a pessoa diz, não quero. Mas ele vem para testar a nossa fé. Mas são anjos que tomam a forma humana, né? Por exemplo, assim, existe o não nascido, quando eles vêm, ele vem como um monstro. A gente diz, toma a forma humana, dá a voz de comando e ele é obrigado a fazer isso. Aqui os 3 homens, eles estão com uma forma normal do povo daquela época, para não fazer diferenciamento. Né? Porque se ele viesse na forma de anjo, com brilho, às vezes as pessoas até se espantam. Ou corre. Tem medo, corre. Aqui não, ele veio com um homem. E outra também, Abraão, ele teve conhecimento quem era que estava a visitar ele. Porque se você é um homem espiritual, você conhece quando a pessoa é espiritual. Que quando ele viu, ele se apressou logo, disse, eu tenho achado graça aos teus olhos, não se afaste de mim. E espera, como ele tinha sempre uma ave que acompanhava ele, Abraão, ele deixou já os homens debaixo daquela árvore, esperando a qual ele foi preparar o quê? Um banquete. E ele foi logo, pegou água, lavou os pés desses anjos. Quer dizer, para muitos ali que vissem, havia só apenas 3 homens. É um sentido de humilhação para uma autoridade. Por exemplo, a autoridade chegou, senta, aí lava os pés daquela autoridade com a bacia de água. Então, aquilo honrando a autoridade, a autonomia que aquela autoridade tem. Né? Outra aqui diz que a pessoa, quando diz assim, Abraão ele estava convalescendo, ele teve a circuncisão, ele fez a circuncisão numa idade já avançada. Você sabe que uma pessoa quando já está com uma certa idade, velho... 96 anos. É mais difícil para cicatrizar, muitas vezes o médico não quer operar. E Abraão tinha feito essa cirurgia e ele estava convalescendo, ele estava se recuperando daquela cirurgia. Porque e ele teve esse mérito de receber os anjos para visitá-lo. A circuncisão hoje é tão fácil. Você faz todos os exames. Como eu tinha 50 e poucos anos quando eu fui fazer a circuncisão, eu fiz todos os exames. Quando eu cheguei em Belém, fiz de novo os exames lá, fiz lá na Filoiola, fiz na Unimed, fiz em vários escritórios, consultório
do povo judeu, era na casa era nos consultórios do Jacques, do Jacó, de fulano, de Isaías, doutor fulano, tudo nome bíblico. Aí o que aconteceu? No dia de fazer, no dia que eles marcaram, foi 10 horas da manhã daquele dia, eu compareci na Unimed em Belém, lá eles me atenderam, o grupo, o Rabino Moshe Mescani, né, coordenou esse grupo para fazer a minha Brit Milá, que é a circuncisão. Então, todos eles que ali estavam, eles fizeram o trabalho que a gente faz até filar. Foi feito lá na Unimed. Aí, Ruth, como Abraão, ele foi circuncidado, ele deu o exemplo. Porque o líder é aquele que dá o quê? O exemplo. Aqui ele fala também que a visita ao doente não precisa só ser da minha religião, não. Pode ser aquele pagão, pode ser aquele que não está tendo visita. Porque é muito triste você estar no hospital ou até mesmo em casa e não aparece ninguém que se dizia seu amigo te visitar. Aqui também fala da pessoa que muitas vezes morre, muitos morrem aí, de não é um indigente. A pessoa vai e enterra no pior, às vezes dentro de um saco preto e joga dentro do buraco. Se você pode fazer isso, você pode fazer, que é uma grande assim, caridade, é enterrar um doente. Ou quer dizer, um morto. Um morto, um doente. Porque uma das maiores caridades é você pegar alguém falecido, compra a urna, um caixão, paga para fazer o velório daquela pessoa e não espere nada de troca. Acho que é um dos maiores. Aí é que Deus abençoa a porque pessoa. O morto, ele não tem como te recompensar e te dar algo em troca. Certo que o Ramjan aqui falou sobre um caixão, né, uma urna, mas no judaísmo eles não enterram em urna, eles enterram na terra mesmo. Não, mas quando é o goi, enterra. O goi. O goi, né? Quando é pessoa de outras nações. Agora, o judeu mesmo é enterrado no chão. Vai naquela urna, que ali na hora do enterro, deixa a urna do lado e ali faz o enterro direto na terra. Assim como tu saiu daí, tu tá voltando. Uhum. E aí aqui fala que você tem que fazer não só, porque é da minha igreja, da minha religião que eu vou fazer. O outro não, ele que se vire, os outros jogue aí na vala. Não. Tudo é terceira da Até você contribuir um tudo pouco para ajudar. Recompensa. Tem recompensa. Porque o morto, ele não pode te recompensar. Você não vai esperar nada dele. E quem vai te abençoar é o próprio Eterno. Bora agradecer o Eterno? Bora. Baruatá, Donai, Elohim, Melech, hoje é segunda-feira, estamos, para muitos aí, iniciando a semana, né? Então, que nós desejamos a você uma ótima semana, que seja cheia de bênçãos, que você possa realizar seus sonhos, né? Que tenhamos boas notícias. Hoje eu vou trabalhar de pedreiro, terminar aquele serviço. Estou sentando ali uma central de ar-condicionado no quarto de oração, onde vai ser um portal de oração, conexão direta ao Hashem, ao Eterno, para ajudar, aonde nós iremos ajudar as pessoas que necessitam de ajuda espiritual. Tem gente ligando de longe para nós aí, com problemas seríssimos de depressão e outros pedindo ajuda, mas a gente precisa fazer esse material aí, que é da Kabbalah, né? A gente vai separado do judaísmo ortodoxo. A Kabbalah, ela não é uma religião, mas é uma realidade. Os maiores empresários do mundo, como os cantores, grandes cantores dos Estados Unidos, empresários dos Estados Unidos e de outros países da Europa, todos eles praticam Kabbalah e são de outras religiões, porque a Kabbalah não é religião. Vamos encerrar e desejar para você um bom dia, fique na paz, e que essa semana seja só de bênção em sua vida, riqueza e muita saúde no seu lar. Baruch Hashem. Baruch Hashem.